Não, em verdade eu não posso afirmar que houve um crime eleitoral, porque para se falar em crime eleitoral é necessidade de uma sentença penal condenatória, correto? Qual é então a suspeita? Perfeitamente. O que existiu, houve uma reclamação, aliás, no decorrer dessa semana, inúmeras reclamações da coligação do Paulo Otomani, de que a coligação que envolve também, por outro lado, o candidato Barba, estaria veiculando jornalecos contendo a matéria referente ao corte de cesta básica, de plano de saúde na empresa. Nós concedemos inúmeras liminares, dizendo que essa matéria não poderia ser veiculada. Uma que a empresa não foi sequer citada para o processo trabalhista. E a segunda que a ação é dirigida contra uma empresa e não contra a pessoa física de Paulo Otomani. Então, essa determinação foi dada em todas aliás, foi concedida a liminar em todas as representações, e houve por parte da própria coligação do candidato PT um compromisso formal por escrito, inclusive subscrito por um deputado federal, no sentido de que não circularia mais esse jornal. E de repente hoje nós recebemos uma outra representação sustentando que essa mesma notícia estava sendo, constava de um jornaleco também que estava em distribuição em diversos pontos da cidade. E a partir daí nós tomamos as providências, que era, em primeiro momento, a apreensão. E houve apreensão vocês tiveram a oportunidade de verificar, os oficiais de justiça compareceram, em um dos locais houve necessidade da polícia acompanhar as diligências, inclusive, e por cautela, inclusive, nós mandamos ir ao próprio comitê da coligação acusada nessa representação, que é do próprio candidato Barba, e ali nessa coligação foi feita, inclusive, por cautela, a apreensão de muitos exemplares. Quantos? Milhares de exemplares. Olha, vocês poderão ter acesso inclusive à fotografia, porque aí nós tivemos a cautela de efetuar um depósito judicial na mão de um dos responsáveis da representada, para que que haja zelo com relação a esse material, haja garantia de que ele não circulará mais daqui para frente. E nós tomamos essa atitude. Eu vou dizer mais, eu gostaria de deixar bem claro, porque com a justiça eleitoral, a justiça eleitoral existe para poder manter o equilíbrio. E nós tivemos um caso também adverso, em que saiu uma reportagem de uma ação civil pública na televisão, nesse caso, imputando responsabilidade ao próprio senhor prefeito municipal, não é? Referente a um abrigo infantil, e segundo consta, seriam fatos graves. Mesmo assim, a partir do momento que nós concedemos a liminar, a representada imediatamente já acatou a decisão judicial e não circulou absolutamente nenhuma outra inserção, nenhuma outra reportagem, e menos ainda em jornal, não é? Abordando a questão. O Partido dos Trabalhadores então assinou aí um acordo com a Justiça? Não haveria mais não foi acordo. Não. Como é que foi de forma espontânea, não é? Depois de um diálogo que eu tive com os representantes. Então, eu vejo que a Justiça Eleitoral, ela, infelizmente, nessa altura, ela precisa agir com o necessário rigor para que haja o equilíbrio desejável na situação. A que tipo de punição estão... Isso é a carga, a iniciativa, a legitimidade do Ministério Público, nesse caso, ou mesmo dos partidos, ou do partido ou da coligação que tenha sido ofendida com essa circulação indevida. Mas quais são as medidas a partir de agora? Essas pessoas envolvidas foram punidas ou não? Tem alguma multa? O que está previsto? Então, a partir de agora, os procedimentos serão os adotados pelo Ministério Público Eleitoral. Certamente ele vai aguardar o término das eleições
para adotar as providências que, na perspectiva do Ministério Público Eleitoral, sejam as mais adequadas. Esse ato se encaixaria em que tipo de crime? Teria como enquadrá-lo? Você está querendo antecipação de julgamento, isso eu não faço. Mas não tem a suspeita, o senhor falou que a suspeita é de divulgação Perfeitamente, de informações... e eu já dei até o fundamento, que é o problema da minha decisão, a decisão dada em várias representações, coibindo a circulação desse tipo de notícia. E por que o senhor decidiu coibir essa circulação? O que levou o senhor a tomar essa decisão? Porque é irregular, porque ela é irregular. Eu adotei, inclusive não houve sequer recurso a respeito, não houve recurso, cabia recurso, não houve recurso. Então houve, inclusive, aceitação do teor da liminar, e nesse caso a Justiça Eleitoral ela não pode ficar de jeito nenhum exposta no que ela tem de mais legítimo, que é a sustentação de um pleito igualitário. Em que regiões da cidade foram feitas as apreensões, doutor? Em algumas regiões, e principalmente no comitê, e depois que a medida judicial foi exarada, o que aconteceu? A própria coligação representada, ela cuidou inclusive de mandar aqui para nós vários exemplares que vocês tiveram acesso agora. Não é a primeira vez que acontece essa apreensão nessa semana, né? Teve também outras apreensões? Esta semana nós tivemos apreensão em um sindicato e no comitê de um candidato. Da mesma publicação? Sim, do Ronaldo Lopes. E qual foi a apreensão? Qual foi um jornal também? O mesmo jornal que nós constamos hoje desse auto de depósito, em que foi nomeado um representante dessa coligação para figurar como depositário fiel de todos esses jornais. Dr. Paulo, Jornal Mais Cidade, não? Jornal Mais Cidade que foi ontem? Sim, perfeitamente. Tá. Dr. Paulo, tem noção de quantos exemplares foram feitos e o lote apreendido, para saber se houve uma distribuição e qual seria essa distribuição? Eu não tenho noção para poder responder, mas segundo as primeiras informações, então não são oficiais, gira em torno de 50 mil pelo menos. 50 mil. Apreendidos? Ou feitos? Eu acredito. Então, nós precisamos verificar. O Ministério Público vai verificar exatamente. Ainda não tem essa noção. Eu não posso dar essa informação que nós seríamos temerários de fornecer. Pois não. Tá bom. Obrigado. Jornal DBC Web.